Bom dia, irmãos. Bom domingo para todos, né? Vamos fazer mais um capítulo da Bíblia, né? Mais dois versículos da Bíblia, que fala o capítulo 11, que fala dos que habitaram na cidade de Judá, que é o 20, e o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E o 21, e os netineus habitaram em Ofel, Ezia, Egispa, presidiam sobre os netineus. Falam, irmãos, Neemias, após a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias reorganiza o povo para que a cidade volte a ser habitada, né? E o serviço de Deus funciona plenamente. Esse verso 1 fala que o povo espalhado por Judá, a maioria do povo, incluindo os sacerdotes, levitas, ficou nas outras cidades de Judá. Deus distribuiu cada tribo e família em diferentes lugares da nação, né? A missão não estava apenas em Jerusalém, né? Mas em todo o território. Todos tinham o teu papel, né? De desempenhar onde Deus os colocou. O lugar onde você está também é a parte da obra de Deus, né? E é o que quer dizer o verso 20, que Deus colocou, dividiu o povo, né? Inclusive os sacerdotes, os levitas, e as tribos também, famílias em diferentes lugares, né? Para ocupar vários papéis, né? Cada um ia desempenhar um papel, né? Cada um ia fazer a sua parte, a sua missão, né? Iriam todos trabalhar na obra de Deus. Esse é o 20, verso 20, que todos iam estar contribuindo, né, com a obra do Senhor. E cada um ia para um lugar, né, em diferentes lugares de nação. E o 21, os netineus em Ofel, os netineus servos do templo, viviam em Ofel, sob a autoridade dos levitas. Quem eram os netineus? Netineus eram servos que auxiliavam no templo, né? Faziam tarefas de apoio necessário ao culto. Não eram famosos, não eram essenciais, né? Mas Deus valoriza quem serve nos bastidores, né? Cada um tem um chamado diferente, mas todos são importantes para Deus. Mesmo aqueles que estão atrás, que estão nos bastidores, né? Que não estão aparecendo, todos são importantes para Deus, porque todos estão fazendo a obra de Deus. Deus coloca pessoas em lugares específicos com propósito, né? Então, cada lugar que Deus colocar uma pessoa é para a sua obra, né? Então, mesmo estando num lugar que não apareça, mas eles estão fazendo o que? A obra de Deus, né? E Deus valoriza muito todos aqueles que não aparecem, mas que estão fazendo a obra do Senhor, né? O serviço também humilde, né? Também é adoração, a obra de Deus e coletiva, não de poucos, né? Coletiva é um monte de gente, né? Fazendo ao mesmo tempo fazendo a obra de Deus, né? São pessoas humildes, né? Em adoração, pessoas que não aparecem, mas Deus, Ele valoriza muito essas pessoas, principalmente os humildes, né? Porque são pessoas que estão ali para fazer a obra de Deus. São pessoas fiel a Deus, né? Que têm temor a Deus. Então Deus valoriza cada um, mesmo não aparecendo. Tem aqueles que ficam mais
em evidências, né, que fica mais na frente para aparecer, e tem aqueles que ficam nos bastidores, são aqueles humildes que ficam mais escondidos, mas estão ali, clamando ao Senhor, fazendo as suas orações, né, e ajudando na obra de Deus. E Deus valoriza essas pessoas, né? Neemias mostrou que Deus distribuiu o seu povo em lugares diferentes, né? Em funções distintas. Por quê? Toda obra é importante, mesmo que serve sem aparecer. Olha o que Deus está falando. Sem você aparecer, mas você está fazendo a obra de Deus, você está levando a palavra de Deus, você está fazendo a oração de Deus, né? Você está clamando a Deus, né? Sem aparecer, Deus valoriza, né? É o que eu acabei de falar, os que estão, mesmo sem aparecer, que estão em oração, aqueles humildes, né? Que eles estão em reuniões, né? Não aparecem, mas estão fazendo a obra de Deus, né, irmãos? Então, quando nós estamos em casa, de joelho, né, orando, né? Então, Deus está valorizando, porque nós estamos clamando a Ele, né? Ou agradecendo, ou pedindo socorro, né? Então, Deus valoriza cada um de nós, cada um que está na tua obra, cada um que está... Às vezes você está ali de joelho, você às vezes nem está pedindo pela tua família, você está orando pelo mundo, você está orando pela sua nação, né? Porque o Brasil tá muito difícil, né? A vida do Brasil está muito difícil, então Deus está clamando a oração de todos. Então nós temos que estar em oração, pedindo a Deus proteção para o Brasil e para o mundo inteiro e para todos aqueles que necessitam da sua oração. Amém, irmãos? Então, porque todos os lugares diferentes, funções distintos, né? Porque toda obra é importante, mesmo que serve, aí, o que Deus está falando, mesmo que serve sem aparecer, como os netineus, é essencial no plano de Deus, né, irmãos? Então é isso que eu entendo desses 2 versículos de hoje, que Deus valoriza todos, que Deus dividiu a nação, colocou cada um em seus lugares, né, para fazer a sua obra. Mesmo sem aparecer, você está fazendo a obra de Deus e Deus valoriza, né? Os humildes que estão em reuniões que eles não aparecem, né? Fazendo orações, clamando ao Senhor, Deus valoriza todos, todos que dobram o seu joelho e entrem em oração. Todos, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em todos os lugares, né? Deus vê tudo o que acontece, né? Então, Ele valoriza muito o povo humilde, humilde de coração, né? O povo que não aparece, mas está ali em oração. Então, devemos sempre estar clamando ao Senhor. Amém, irmãos? É o que eu entendo hoje desses 2 versículos que fala da obra do Senhor, da reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias reorganizando o povo para a cidade, né? Para voltar a habitar na cidade, e cada um vai ter o seu trabalho, né? Vai funcionar plenamente com a presença do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então tenham um bom dia, uma boa tarde e um bom domingo na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém?